Salve Maria a todos. Então, estamos em mais uma conversa semanal com o Dr. Tomás de Aquino. Então, Monsenhor, o senhor foi discípulo de Gustavo Corsão, esse grande pensador brasileiro que nos deixou tantos escritos, né, interessantes. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Para alguns pode ser um pouco espinhosa, talvez para alguns brasileiros ela é nova, é um tema novo, mas não deixa de ter um grande interesse para o cenário político que o mundo vem assistindo depois, ao menos um pouco anterior à Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, etc. Charles Maurras e a Ação Francesa. O que pensar de Charles Maurras e a Ação Francesa? O que Gustavo Corsão pensava sobre Maurras e a Ação Francesa? Gustavo Corsão tinha uma grande admiração pelo Maurras. Ele dava as razões da sua admiração. Pode não ser compartilhada por todo mundo, mas não deixa de ser razões que merecem ser bem pesadas na balança da justiça, e para que se chegue a uma opinião verdadeira sobre Charles Maurras e a Ação Francesa. Sem ir ao último fundo da questão, eu vou dar aqui vários indícios, várias razões dessa admiração que o fez escrever belos capítulos sobre Maurras no seu livro O Século do Nada, que foi o último livro que ele escreveu, que é um livro também de retratações, porque anteriormente ele tinha se posicionado no campo oposto ao do Maurras. E quando ele vai ter essa última conversão, ele vai compreender o erro do mundo liberal, ele vai começar a admirar Maurras e nos dará as razões. Primeiro, vejamos alguns homens que defenderam Maurras ou tinham simpatia por Maurras. Primeiro da lista é São Pio X, não é pouca coisa. Já vou adiantando algumas palavras de São Pio X. São Pio X dizia: diga a Maurras, eu disse isso a um amigo de Maurras, que é Camille Beleg, diga a Maurras que ele é um belo defensor da fé. E quando Camille Beleg foi contar isso para Maurras, ele disse: mas não é possível, o Papa deve ter dito um belo defensor da igreja, porque de fato ele defendia a igreja, mas ele não tinha a fé. Ele dizia da igreja, tudo bem, assim, tomada sociologicamente, não sei, uma razão assim. E Camille Beleg repetiu: não. O Papa disse um belo defensor da fé. Então a gente vê que Maurras vale a pena estudar melhor esse caso para poder vislumbrar por que o Papa São Pio X falou dessa maneira. Não foi só isso. Junto com alguns bispos da França, ele manifestou sua admiração, ao menos seu carinho, sua proteção, porque ele dizia a um deles, abrindo uma gaveta: tenho tudo aqui para condenar Maurras. E depois batendo secamente a gaveta: mas eu vivo, a Ação Francesa nunca será, ou melhor, Maurras nunca será condenado. A Ação Francesa é um movimento fundado pela Maurras, com outros intelectuais franceses, que haviam fundado esse movimento no momento de depressão intelectual e moral da França. Eles foram uma tentativa de fazer alguma coisa pela sua própria nação, e aí nasceu a Ação Francesa. Nem tudo é perfeito na Ação Francesa, nada é perfeito. Ele mesmo era agnóstico, havia perdido a fé aos 15 anos e vai reencontrá-la no final da vida. Mas, por caminhos misteriosos, ele defendeu a fé de uma maneira que mereceu a proteção de São Pio X, e o elogio também. Há um outro bispo, um bispo que creio que foi o último a ver São Pio X antes dele morrer. Esse bispo, acho que é Monsenhor Charost, ele voltando para a França, ele escreve para um amigo: vi o Santo Padre que estava feliz de ter defendido Maurras. Então, tem vários outros testemunhos que vão nesse sentido, e que nos deixa, me parece evidente, que houve uma
mais do que uma simpatia, uma proteção de São Pio X para com Maurras. Outro que foi simpático ao Maurras, mais do que simpático, é o cardeal Biot. Quando a São Francesa foi condenada, ela foi condenada tendo como base uma carta do cardeal Andrieux de Bordeaux, e onde havia um certo número, se não um grande número, de mentiras. Então o cardeal Biot ficou indignado. Ele foi ver Pio XI e falou: não é possível. Como é que se condena um homem com base em mentiras? Pio XI, que estava muito decidido, acreditava naquilo que chegou até ele. Bom, esse ponto aí fica para uma outra ocasião, ou simplesmente para o juízo final. Mas Pio XI não quis saber, mas Biot manteve sua posição muito dignamente. E por isso perdeu o cardinalato. Cardeal Biot deixou de ser cardeal, voltou a ser simples padre jesuíta, e assim terminou sua vida E ele é um autor de livros importantes. O cardeal Biot foi amigo de São Pio X. Alguns chegaram a pensar que ele também colaborou na Pascendi. Outro que era simpatizante, assim, eu acho que nós podemos dizer que praticamente, toda a França de direita, católica, era simpatizante de Charles Maurras. Maritain, por exemplo, no seu primeiro período, pertencia à Ação Francesa. Dom Delat era simpatizante de Maurras, e a Abadia de Solesmes, a famosa Abadia de Solesmes, era, por causa do abade, e não só por causa do abade, os monges viam, no que eles podiam saber, em Maurras, um defensor da igreja, né? Para não dizer um defensor da fé. Esse título, defensor da fé, realmente ele surpreende. Não vou detalhar, porque seria o caso de perguntar a São Pio X ele mesmo, por que ele utilizou um título tão nobre, tão grande, mas podemos dizer que, assim, uma interpretação, né? Ele era um defensor indireto da igreja. Não tinha fé, mas o que ele fazia protegia a fé. E, de fato, muitos membros da Ação Francesa, que não eram católicos, se converteram ao catolicismo dentro do movimento da Ação Francesa. Eu li um livro de Saint-Léron, que é um bom autor, que era da revista Itinéraire, que o Papa chegou até a pensar em suprimir Solesmes, devido à posição de Solesmes. Mas isso mostra bem a coragem dos monges e devia haver alguma razão de manter essa posição diante de uma ameaça tão grande, de uma oposição tão grande. Outro que era simpatizante é o padre Le Floch. Não quer dizer que eram maurrasianos no sentido que vão seguir Maurras no seu agnosticismo ou outra coisa, mas que reconheciam a utilidade para a igreja do combate extremamente assim corajoso e inteligente do Maurras. Maurras era inimigo dos socialistas, dos comunistas, devemos dizer também dos judeus em geral, não do judeu por ser de nação judia ou de raça judia. E também um que era inimigo dele pelas ideias foi Marc Sangnier, fundador do Sion, que é um democratismo exasperado, mas que dominou o pensamento francês depois da condenação da Ação Francesa. E Maurras um dia disse a Marc Sangnier: a igreja o condenará. E de fato, São Pio X vai condenar o Sion notre charge apostolique, num documento muito importante para compreender os erros modernos, sobretudo a respeito da democracia e coisas adjacentes à democracia. Temos ainda no Brasil Jackson Figueiredo, fundador do Centro Vital, que tinha grande simpatia pelo Maurras. Sem falar, evidentemente, do Corsão, devemos falar também do Carmelo de Lisieux, onde a superiora, irmã de Santa Teresinha,
intercedeu pelo Maurras, fez o elo entre Pio XI e Charles Maurras, para que chegasse a uma supressão da condenação que foi feita do movimento em 1926. O Perpègue, grande comentador de São Tomás, que fez uma obra grande, que se chama Comentário Literal, se eu não me engano, da Suma Teológica, 15 volumes, ele defendeu Maurras, ele também foi ver São Pio X, na época São Pio X deu um testemunho de proteção ao Maurras, que se encontra no livro de do Gustavo Corsão, O Século do Nada. Podemos dizer agora as consequências dessa condenação. Consequência dessa condenação, que a gente esteja contra ou a favor do Maurras, é um fato que todos podem constatar, que a partir da condenação do Maurras, tive testemunhos disso na França, um padre que me dizia, os seminários não queriam de mim, porque eu lia Maurras, eu tinha lido Maurras, eu gostava do Maurras. Então, essa ala, que era mais da direita, como o padre Lefloc, que foi tirado do diretor do seminário francês de Roma, ele era o diretor do Montceau Lefebvre, foi tirado, e esse padre também, padre Benefice, tinha muita dificuldade em encontrar um seminário, porque perguntavam logo, você era simpatizante ou não da Ação Francesa? E se ele era barrado. Ora, o que veio, quando se afastava a direita francesa, que era, penso eu, que a gente pode dizer assim, que era sobretudo representada por Maurras, ao menos da maneira mais inteligente, mais combativa, né? Se eu estiver errado, se alguém souber de alguma informação, mas pelo tudo que eu sei, Maurras capitalizou a direita francesa, mesmo católica. Então, como o Maurras foi afastado, entrou no lugar dele quem? Marcinier, que já tinha sido condenado por São Pio X. Então, Maurras, que defendido por São Pio X, é afastado. Marcinier, que tinha sido condenado por São Pio X, ocupa o lugar, ocupa o espaço que ficou vazio. Não só ele, mas também outros que vão dominar a política francesa e preparar aos poucos o clero que vai dar Vaticano II. Um clero progressista, um clero democrata no sentido da religião democrática, né? Democracia religiosa, como dizia Maurras, fazem disso, e que são todos eles mais ou menos herdeiros da Revolução Francesa, enquanto Maurras era o inimigo da Revolução Francesa. Então isso dá mais ou menos uma ideia. Se essa síntese não é suficientemente completa, se tem lacunas, pode se completar, né? Se alguém souber de alguma coisa importante, pode também nos comunicar, mas de tudo que eu sei, tanto lendo o Século do Nada, como escutando as conferências de Corsão, como estando na Europa, por exemplo, quando eu cheguei na Europa, a melhor revista francesa que defendia Dom Lefebvre, defendia a civilização católica, era Itinéraire. Ora, em Itinéraire, praticamente todos honravam Maurras. Todos. Madiran, Saint-Léron, Thibon, eu penso que Jacques Perret também. O Père Calmel fez um artigo muito interessante para explicar essa frase, essa divisa, né, de Maurras, que dizia politique d'abord, primeiro a política. O Père Calmel explicava isso muito bem, dizer, não é contar o fim, é contar o meio. Se eu quero ir a Campo Grande e eu vou de avião, primeiro o avião, depois Campo Grande. Então ele vai dizer, não tem problema, mas fizeram disso como se Maurras botava o espiritual debaixo do natural, botava o sobrenatural inferior ao natural. Não se trata disso. Mas simplesmente para dizer que eu vi muita gente boa, muita, que tinha grande respeito pelo Maurras
e que lamentava enormemente a condenação do movimento em 1926, que foi retirada por Pio XII, que não fez nenhuma reserva, nenhum ataque, nenhuma repreensão doutrinal. Reclamou deles algumas coisas, eles se exaltaram um pouco demais na época da condenação, mas não disse: vocês são ateus, vocês são isso, são aquilo, vocês subvertem a ordem natural das coisas, e mais ainda sobrenatural. Não fez isso, retirou. Isso nos dá a pensar que o que diz o Corsão no livro dele, que dizem os intelectuais franceses que eu conheci na França, me parece que eles têm razão. E muitas pessoas que criticam o movimento de Maurras, Dom Tomás, criticam porque dizem que ele instrumentalizava a igreja, a fé, para o benefício da França. Acho que não era a opinião de São Pio X. Ele se expôs. Um dos companheiros dele, que é Leon Daudet, teve o filho assassinado pelos seus inimigos. Então, se servir da igreja para crescer, não. Quando houve o governo francês começou a despojar as ordens religiosas, quem foi defender os religiosos não foram os democratas, foram os membros da ação francesa. Isso é servir a igreja e não se servir da igreja. E sobre houve a condenação então por Pio XI, e o senhor lembra mais ou menos qual foi o comportamento dessas pessoas que gostavam de Pio XI, que gostavam de Maurras, diante da condenação de Pio XI? Não estou com tudo aqui na mente, mas podia se resumir na palavra, que foi o título de um artigo: não possamos. Eles diziam: nós não podemos abandonar a defesa do nosso país por causa de mentiras que foram ditas sobre nós. Mais ou menos foi isso. Isso fez, por exemplo, o cardeal Biot depusesse o seu chapéu cardinalício. Então, Biot, por tudo que eu já sei, que me lembro, ele manifestou a Pio XI o seu desagrado, que ele não concordava, né? E aí isso levou a Pio XI de deixar entender que era melhor depor o seu chapéu de cardeal. Foi o que ele fez. E a gente pode entender a elevação da condenação que Pio XII fez. Então Pio XII, anos depois, suprime a condenação. E a gente pode então entender como uma reparação, digamos assim, ao que foi feito com Maurras. Penso que a palavra não é exagerada, embora, sim, nessa linha, já que não foi dito a eles que aquilo que foi dito contra eles pelo cardeal Andrieux, essa carta que serviu de base à condenação, não foi dito que aquilo era verdade. E nem foi dito para eles tinham que reparar aquilo que o cardeal Andrieux havia dito. Ele disse simplesmente que os excessos de linguagem não podiam continuar e depois retirou. Quem lê o livro do Corsão verá o detalhe, mas de maneira geral, por cima, né? Sintetizando, foi isso. Não houve não exigiu deles uma retratação doutrinal, mas simplesmente que pedissem perdão de terem dito coisas duras sobre Pio XI e sobre Roma, sobre a atitude de Roma. Em São Pio X, então, para repetir, ele havia dito, né, enquanto eu viver, Maurras não será condenado. Sim. E para um desses, eu não sei se com Perpéga, um desses bispos, um senhor Cabrière ou outro, o Charrosta, ele bateu a gaveta assim, falando: aqui eu tenho tudo o que é necessário para condenar Maurras. Batendo, enquanto eu for vivo, ele não será condenado, nunca será condenado. Mostra se tem um Papa aqui santo, acho que é ele, né? Então, se um Papa santo tem essa atitude de discernir, ele dizia: aqueles que querem a sua condenação, eu sei que eles não querem por zelo da religião. Então, ele não acreditava que os inimigos de Maurras estivessem trabalhando, pedindo, né, por zelo pela religião, mas era
um ódio político, um ódio não sei, ou simplesmente porque eram liberais. Isso. E a última pergunta, Dom Tomás, como enxergar, como identificar em homens que não são claramente católicos, poderíamos dizer, algo como foi identificado por São Pio X em Morras, homens que querem e que podem trabalhar para o bem da igreja sem diretamente estarem... Difícil pergunta, complexa pergunta. Às vezes eu tento assim procurar também, mas vamos citar aqui um ou outro. Então, o Miguel Unamuno havia perdido a fé, mas parece que no final morreu com os sacramentos. E ele disse coisas extraordinárias sobre o catolicismo, ou então de maneira um pouco geral assim. Ele dizia, quando Santa Teresa d'Ávila reza, é a Espanha que reza, uma frase desse tipo. E outra assim interessante, que ele dizia que as invenções, técnicas, tudo isso, quem inventem eles? Para nós espanhóis, o que conta é a alma. Então, mostra um fundo católico, ao menos, né? Um pensamento católico. E o outro, eu não sei se a gente pode dizer isso, Constantino. Constantino só vai se batizar no final da vida. Ele vai defender a igreja, não sei se ele já se dizia católico. Creio que não. Creio que mesmo tendo dado o Edito de Milão, tendo visto aquele milagre, eu penso que a sua conversão não veio logo. Talvez Clovis também. A sua conversão não veio logo, mesmo se ele tivesse começado a proteger a igreja. Certamente, se procurar, pode se encontrar, mas é um caso raro. Um caso de algum escritor no Brasil que às vezes fez alguma coisa assim interessante. Não, desculpe não, ele merece. Nelson Rodrigues atacou Dom Helder. Ora, Nelson Rodrigues não era católico e Dom Helder era bispo. E Nelson Rodrigues via melhor do que Dom Helder. Ao menos, pontualmente, foi um homem que nesse ponto, podemos aproximar um do outro quanto a alguns artigos, ao menos. Quem mais? Se procurar, acaba encontrando. Mas é um tema bem interessante, que merece um pouco de reflexão e procurar na cabeça, na história, alguém que tem algo de semelhante com ele. É trabalhar para adquirir cada vez mais a virtude adquirida da prudência e pedir a virtude sobrenatural da prudência também, porque só a prudência para poder julgar caso por caso, ver como foi o São Pio X, né? Precisava ter um homem de uma prudência super apurada. Quem pode acusar São Pio X de macular a fé, de não querer os bens da igreja? E ele tinha essa clareza tão grande no julgamento de que Morras era um bem para o catolicismo na França. Ele fez análise extraordinária, ele tinha uma capacidade de análise muito grande. Por exemplo, umas frases dele, que são uma frase ao menos aqui, muito interessante. Os comunistas queriam fazer a Internacional Comunista. Então ele vai e escreve, a única internacional que se sustenta, que vale alguma coisa, é a igreja. Bela confronto da ideal comunista e o ideal católico. A igreja católica é universal, o comunismo não é. E se ele é para destruir. Então, coisas assim, Então, os intelectuais católicos viam como proveitoso os seus artigos e exposições, que eram não só corajosas, mas bastante lúcidas. Bom, podemos citar um caso, que é entre os pagãos. Aristóteles ajudou a igreja, indiretamente, com a filosofia realista, e tão perfeita, né? Não era católico, mas o bem que ele traz ao catolicismo é infinitamente superior ao mal que fez Kant, que fizeram outros aí, que fizeram outros que eram católicos, Teilhard de Chardin, Blondel, todos os modernistas. Então, um homem que era pagão, claro, não tem nenhuma conexão com a igreja, mas deixou um trabalho útil à igreja. Como dizia o Monsenhor Williamson, existe o preto, não existe somente o preto e o branco, existe o cinza. Mas não cinza de mediocridade, Sim. É um cinza de acertar e às vezes errar. Existem coisas cinzas, ele quer dizer, né? Sim, não entendo. E há notícias de Morras ter se convertido antes de morrer? O padre que o atendeu escreveu um livro sobre isso. Ele, antes de morrer, esse padre contou, penso que foi ele, que antes de morrer ele disse, ele era surdo, né? Ele ficou surdo aos 15 anos,
E uma surdez não era total, não. E no final da vida, disse uma frase bonita, um pouco literária, mas que sincera, né? Provavelmente bem sincera. Ele disse, na hora de se converter, pela primeira vez na minha vida, eu ouço alguém que se aproxima. Então, não está ruim. Então, ele é um homem que tinha... E depois é bom poeta também. E os escritos dele, até hoje, vale a pena ler. Temos um livro no mosteiro que chama A Democracia Religiosa. É a crítica do Marcinier, crítica do Sion. É interessante. Além do mais, que ele teve a lucidez de dizer ao Marcinier: a igreja te condenará. Não disse assim, eu te condeno. Falei, não, a igreja te condenará. Suas ideias são revolucionárias. E esse Marcinier é muito... Por exemplo, acho que o Monsieur Lefebvre disse que o cardeal, aquele de Lila, o nome dele, era sionista. Grande parte do clero francês, uns que já eram no tempo do Marcinier, outros ficaram, depois da condenação, muitos do clero francês eram sionistas, apesar da condenação de São Pio X. Quando só para as pessoas que estão nos assistindo se situarem, desculpa, o sionismo que o senhor fala não é o sionismo da fundação do Estado de Israel, né? É sionismo de S-I-L-L-O-N, Sion, né? Do Marx Senier, que era um movimento mais ou menos como a teologia da libertação, né? Digamos assim. Agradeço que você lembrado disso. Lembrando as confusões de palavras dão uma confusão danada. Então, exatamente isso. É o sionismo. Sion em francês é o veio, né? Quando passa o arado, né? Faz aquele veio. Enfim, então, ele era o nome do movimento. E esse veio não era bom. Então, muito obrigado, Dom Tomás. Quer completar? Fala mais alguma coisa? Não. Tá. Não. Bom, vou falar assim. Sim. Claro. Corção não é pouca coisa. Só isso que eu quero dizer. Corção não é pouca coisa. É bom ler Corção. Corção, quando ele foi lá para a França, ele começou a escrever em itinéraire. Como se chama aquele que você me perguntou durante o almoço? Não, aquele belga. Marcel Descortes. Marcel Descortes. Perguntaram a Marcel Descortes, porque Corção tinha começado a escrever em itinéraire. Ele escrevia em francês. E perguntaram a Marcel Descortes: o senhor leu o artigo ou os artigos de Corção? Não os li, eu os bebi. Mostra uma certa simpatia. Para um europeu ainda, né? Para um europeu, filósofo, do lado do Monsieur Lefebvre, defendendo a tradição. E o Madiran também teve muita admiração por ele. Os franceses o honraram com a sua amizade e sua admiração. Muito obrigado, então, Dom Tomás, por essa exposição sobre Charles Maurras, Action Française. Para muitos brasileiros uma novidade, mas o senhor trouxe referências de muito peso para formarmos a nossa posição, não é? Não podemos ter... A opinião não é uma coisa a se ter livremente, não é preciso que, quando nós tenhamos nossa opinião, é preciso que ela seja fundada na verdade e em fortes argumentos como esse que o senhor nos trouxe. Então, ficamos por aqui nessa conversa semanal, mais uma vez admirando o grande pensador brasileiro, Gustavo Corsão. Salve Maria!